Acompanha esse plenário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sol e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu estou lendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 27, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: não presuma o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te, o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas andam. Amém? Gostaria de solicitar à secretária Luciana que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2026, às 15 horas, na sede da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, deu-se início à 57ª sessão ordinária legislativa 2025-2028, 57ª sessão ordinária no mês de 2025-2026 e primeira sessão ordinária no mês de abril do ano de 2026, sob a presidência do vereador-presidente Eugênio Silva Neto e secretariado pelo vereador primeiro secretário Luiz Ângelo Dizeiro, qual para orientar o diante o senhor presidente, o senhor presidente, declarou sob a proteção de Deus aberta a presente sessão, e contou ao vereador Ezequiel Matos Ferreira para que fizesse a texto da Bíblia, lendo Mateus capítulo 3, versículo do 8º ao 10º. Após o estudo bíblico, o senhor presidente solicitou prosseguir o estudo da sessão anterior, colocar em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Aprovada a ata do senhor presidente pelo senhor vereador primeiro secretário, que registrasse a presença das pessoas distintas, das estudos de matérias apresentadas, das estudos de matérias de pauta no motivo. Oportunamente, o vereador primeiro secretário Luiz Ângelo cumprimentou o presidente, vereadoras, funcionários, e ofereceu a presença do senhor Luiz Índia, assessor do deputado Lineu Olímpico dos Jovens, Vitor, filho do Ezequiel, filho do vereador Ezequiel, e Maísa, filho do vereador Todaldo, e da senhora Irene. E fez aqui das matérias apresentadas, dizendo: projeto legislativo 01/2026, de autoria do vereador Luciano de Oliveira Silva, e fez aqui das matérias da pauta lá no dia, lembra? Projeto de Lei Complementar 045/2026, parecer da consolidação do projeto de decreto legislativo 0/2026, projeto de decreto legislativo 0/2026, terminado os reitos das matérias sobre o senhor presidente, algum espaço para a fase de proposituras. Não haver nenhuma propositura apresentada, o senhor presidente, de acordo com o artigo 58 da lei interna, do espaço para a discussão do tema remanescente a uso da tribuna pelos vereadores devidamente inscritos. Não haver nenhum espírito intervalo, então, o expediente, o senhor presidente passou o código de qualquer discussão e, posteriormente, em votação, projeto de lei complementar 045/2026, dispõe sobre a alteração da lei número 046/97, artigo 27, do estágio probatório e da outra providência, de autoria do prefeito municipal, que foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade presente. Parecer da Comissão de Educação, Profissão de Justiça e Processamento Municipal, que se discute pela aprovação ao projeto de decreto legislativo 0/2006, que foi aprovado em primeira e última discussão e votação por unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 0/2006 concede título honorífico de cidadão abadiense ao senhor desembargador Leandro Crispim e da outra providência, de autoria do vereador Eugênio Silva Neto, que foi aprovado em primeira e última discussão e votação por unanimidade presente. Terminadas as votações, o senhor presidente encaminhou o projeto de decreto legislativo 0/2026, concede título honorífico de cidadão abadiense à senhora Maria Eulíquia de Oliveira e da outra providência, de autoria do vereador Luciano de Oliveira Silva. A Comissão de Relação, Constituição, Justiça e Finanças, Orçamento, Óbvio dos Públicos, para aparecer no colégio mental e abrir espaço para os vereadores inscritos poderem da palavra, fazendo os amigos dos vereadores, Podado das Silvas, Edivaldo Lourenço Júnior, Sandro de Oliveira Silva, Ezequiel Matos Ferreira, Jaque Pereira Marinho. Finalizando, o seu presidente, o vereador Eugênio Silva Neto, cumprimentou a todos os presentes e enaltecendo a participação de todos na presente sessão. Colegas vereadores, vereadoras, funcionários da atividade e comunidade local. Em especial, cumprimentou e parabenizou o colega vereador Podado da Silva, que fará aniversário no próximo dia 8, desejando muita paz, saúde e sucesso. E nada mais a ver se tratar, desejou uma boa tarde a todos, encerrando a presente sessão, convidando a todos para, logo após o término da sessão, cantarem parabéns ao vereador Clodoaldo. Para constar, eu, usando a história do secretário legislativo, Mateus administrativo, Lavrão sobre teatro, que deixar de acordo com a assinatura do diretor e demais vereadores que queiram. A ata está em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar
a vereadora, segunda secretária Luciana, que registre a presença das pessoas que nos visitem e que faça a leitura da matéria apresentada e que faça a leitura das matérias da pauta da ordem do dia. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento aqui hoje o filho do nosso nobre colega Ezequiel. Vitor, seja bem-vindo, faça sempre isso, né? Vamos seguir o caminho do seu pai, vamos estar aqui com a gente sempre. Nosso amigo Virgílio, filho de uma grande amiga, dona Valdesia, a gente tem torcido por ela, tem rezado, viu, Virgílio? Pediu a Deus que ela saia logo, né? Está passando por um momento difícil. Eu não tenho esquecido das minhas orações. Cláudio, né, que é um cara que vem da região sul, um grande amigo também, se tornou muito esse ano, principalmente, né, com a força que nos dá aqui, todas as sessões, seja bem-vindo, Cláudio, região sul. O Edmo, né, meu amigo Edmo também, seja bem-vindo, Edmo, que Deus te abençoe sempre, e seja sempre com a gente, tem muito carinho por você sabe disso. E o Jonas, seja bem-vindo, né, sempre aqui com a gente, faça sempre isso. Matérias apresentadas. Projeto de lei 1065/2026 dispõe sobre a regulamentação no âmbito do município de Abadia de Goiás da ampliação da Lei Complementar Federal número 226/2026 para fins de restabelecimento da contagem de tempo de serviço no período suspenso durante a pandemia da Covid-19 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Matéria da pauta da ordem do dia. Parecer da comissão de redação pela aprovação do projeto de decreto legislativo 001/2026. Projeto de Decreto Legislativo 001/2026 concede título honorífico de cidadã abadiense à senhora Maria Eurica de Oliveira e dá outras providências de autoria da vereadora Luciana de Oliveira Silva. Requerimento 003/2026 do vereador Ezequiel Matos Ferreira. Requerimento 002/2026 do vereador Edivaldo Maurício Júnior. Abriremos agora espaço para a fala de proposituras. Não havendo proposituras apresentadas, passaremos então ao uso da tribuna e, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, pelos vereadores devidamente inscritos. Passaremos agora à ordem do dia. Gostaria de colocar em discussão e posteriormente em votação. Parecer da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, pela aprovação ao projeto de decreto legislativo 001/2026. Projeto de decreto legislativo 001/2026, 7 de abril de 2026. Ato. Conclusão da comissão. Assunto. Concede título honorífico de cidadã abadiense à senhora Maria Eurica de Oliveira e dá outras providências. Síntese. A vereadora Luciana de Oliveira Silva encaminhou a esta utilidade o projeto de lei decreto legislativo acima mencionado, o qual concede título honorífico de cidadã abadiense à senhora Maria Eurica de Oliveira e dá outras providências. Utiliza como justificativo do projeto de decreto legislativo da homenageada, dedicou ao município de Abadia de Goiás, sendo secretária municipal de saúde, vereadora, contribuindo na área da saúde e bem-estar social da população. Devidamente autuada a propositura em pauta fora distribuída à comissão, que devidamente a comissão encaminhou ao relator, vereador Clodoaldo Rosa da Silva, tudo nos termos e na forma regimental. Após a emissão de parecer pelo relator, a propositura foi encaminhada e está na comissão de deliberação.
Parecer da Comissão. A Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, em sessão realizada hoje, decidiu, por unanimidade, acatar na íntegra o voto do relator pela aprovação do Decreto Legislativo 001/2026, encaminhando a votação conforme relatado. Conclusão. Visto, analisado e aprovado, remetemos o projeto à sessão para votação. Sala de reunião da Comissão Redação, Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 11 dias do mês de abril de 2026. Presidente Vanderlei Alves de Carvalho, vereador membro Clodoaldo Rosa da Silva, vereador membro Jair Pereira Marinho, vereador membro Marcival Divino da Silva Rodrigues. A Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços da Câmara Municipal de Abadia... Não, acho que só um minutinho. Eu vim para cá. Tá. A Constituição de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara de Abadia de Goiás, aos 14 dias do mês de abril de 2026. Marcival Divino da Silva Rodrigues, vereador relator. O parecer está em discussão. Com a palavra, vereadora Luciana. Boa tarde, senhor presidente, novamente. É importante, a gente está falando dessa mulher, a dona Eurípia. Para quem não conhece, muita gente conhece, é minha ex-sogra, e sogra, de acordo com o direito civil, é para sempre. E ela também é para sempre, inclusive, no meu coração. Mas ela hoje, eu estou pedindo, a concessão desse título de cidadão badiense, não pelo amor que eu tenho, carinho que eu tenho com ela, como ex-nora ou como nora, que seria para sempre, mas sim pelo o que ela representa e representou muito na cidade de Abadia de Goiás, quando aqui ainda nem emancipado era, e ela já cuidava das pessoas como enfermeira, posteriormente levava as pessoas para Goiânia, que naquela época era só um postinho, passou a ser secretária de saúde e posteriormente foi a vereadora mais bem votada da época por essa Casa de Leis. Então, por isso que eu peço, pedir esse título, e ele será realmente um título muito válido, tendo em vista que a dona Eurípia é uma mulher que sempre foi muito aguerrida e cuidou do povo, que é o objetivo de cada um de nós que estamos aqui. O parecer continua em discussão. Eu quero também, Luciana, te parabenizar por esse título, É uma pessoa merecedora, a gente conhece há muitos anos, então parabéns, Ela, com certeza, ela merece muito, muito esse título, que já trabalhou muito pelo nosso município. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. O projeto de decreto legislativo 001 de 2026 concede título honorífico de cidadã badiense a senhora Maria Eurípia de Oliveira, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Silva. O projeto está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Requerimento 002 de 2026, do vereador Edivaldo Lourenço Júnior. Requerimento 002 de 2026. Senhores vereadores, Edivaldo Lourenço Júnior, vereador, que o presente subscreve na forma regimental e ouvindo ou colendo, gente, é um pouco difícil, colendo plenário, requer que seja enviado
expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Vander Saraiva, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias, poda, análise ou retiradas de árvores nas calçadas do município de Abadia de Goiás. Justificativa. A presente solicitação se faz necessário em razão das condições em que encontram as diversas árvores localizadas nas calçadas do município de Abadia de Goiás, as quais vêm causando transtornos à população e muitos danos da cidade. Observa-se que a falta de poda adequada tem comprometido a mobilidade urbana, dificultando a passagem de pedestres, especialmente de idosos, pessoas com deficiências e mães com carrinhos de bebê. Além disso, há casos em que raízes estão danificando calçadas e estruturas, gerando riscos de quedas e acidentes. Ressalta-se ainda a existência de árvores com risco potencial de queda, seja por estarem comprometidas por pragas, doenças ou envelhecimento, o que representa perigo iminente à segurança dos municípios, podendo causar danos materiais e até mesmo colocar vidas em risco, além do risco de choque elétrico, visto que muitos galhos estão com contato com a rede elétrica. Dessa forma, é imprescindível que o Poder Executivo, por meio do setor competente, realize a devida análise técnica, promovendo a poda, manutenção ou, quando necessário, a retirada das árvores, garantindo a segurança e a acessibilidade e o bem-estar da população. Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 14 dias do mês de abril de 2026. Edivaldo Lourenço Júnior, vereador, proponente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador João. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Esta é uma preocupação que eu tenho já há tempos e ela acaba sendo mais eminente nos setores mais antigos da nossa cidade, porque esses setores não houve um planejamento para o plantio da árvore específica que seria plantada. E essas árvores não são as indicadas para o perímetro urbano. Então, nós temos uma árvore aqui na nossa cidade que ela tem entre 15 e 18 metros de altura e ela fica bem centralizada nos setores de Abadia, onde é totalmente urbanizado e ela vai virar queda. E isso é algo grave. Existem várias árvores que o pouco vento que já teve nessas chuvas, elas estão tombando e causando prejuízos. Então há uma necessidade, principalmente por meio da SEMA, que nós façamos um trabalho de substituição dessas árvores aí, para que nós possamos atender a nossa população. Eu espero poder contar com o apoio dos colegas. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano. Boa tarde, senhor presidente. Seja bem-vinda, Irene, grande amiga aí, né? Chegou agora, a colega que chegou também, lá no seu nome, seja bem-vinda. É muito bom ver mulheres aqui nessa plenária, viu? Sejam sempre bem-vindas. Vereador Júnior, como sempre, eu até te falei hoje nos bastidores, você com ideias importantes, muito relevantes para a nossa cidade. Inclusive, a gente tem visto, né? Esse não é um problema só de Abadia de Goiás, é um problema que a gente tem visto em todo o Brasil, tendo em vista, pelo menos todo o Brasil, onde eu vou, né? Pelo menos onde eu tenho conhecido, essa questão da chuva não é em todo o Brasil, mas assim, a gente tem visto muito essa questão da enchente, das chuvas fortes, cada dia ela vem mais forte, isso é coisa da natureza, não tem como a gente
a gente prevê, porém tem como prever atitudes como essa que você acabou de propor, vereador, uma muito boa, muito importante. E principalmente, igual você falou, para salvar vidas, né? Caiu uma árvore agora, esses dias aí para trás, ao lado da minha vizinha lá, graças a Deus não caiu em cima de nada, não prejudicou, não deu prejuízos ou financeiros ou a vida, mas poderia ter causado. Acho importante, acho pertinente, parabéns. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Aprovado em primeira e única discussão pelos presentes. Requerimento 002 do vereador 003, desculpa. É 003 do vereador Ezequiel Matos. Requerimento 003/2026. Senhores vereadores, Ezequiel Matos Ferreira, vereador, que o presente subscreve na forma regimental e ouvindo o colendo plenário, requer seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Wander Saraiva de Carvalho, solicitando que a prefeitura faça a manutenção das ruas do setor Chácara Quinta dos Sonhos, no município de Abadia de Goiás. Justificativa. O presente requerimento justifica-se diante da necessidade urgente da melhoria das condições de trafegabilidade nas vias públicas do setor Chácaras Quinta dos Sonhos, no município de Abadia de Goiás. Atualmente, as ruas da referida localidade encontram-se em estado precário de conservação, com irregularidades, buracos, acúmulos de poeira no período seco, bem como lama e dificuldades de acesso durante o período chuvoso. Tal situação tem causado transtornos significativos aos moradores, dificultando o deslocamento de veículos e pedestres, além de comprometer o acesso de serviços essenciais como transporte escolar, atendimento à saúde e coleta de lixo. Ressalta-se que o patrulhamento das vias é medida de caráter emergencial e essencial para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população local, sobretudo por se tratar de uma região em constante crescimento e ocupação. Diante disso, a intervenção do Poder Executivo Municipal se mostra necessária e urgente, a fim de promover adequada manutenção das vias públicas, atendendo aos anseios da comunidade e assegurando o bem-estar dos municípios. Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 14 dias do mês de abril. Ezequiel Matos Ferreiras, vereador proponente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ezequiel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos novos colegas vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse plenário. E boa tarde aos ouvintes da Rádio Sol que nos acompanham. Então, senhor presidente, nos últimos dias eu recebi muita mensagem dos moradores ali da Chácara do Sonho, tendo em vista que, devido à forte chuva, tempo chuvoso, o matagal ali cresceu, está muito alto ali o mato e as ruas muito buracadas. E aí está num período de chuva essa semana e solicitar ao nosso prefeito e ao nosso secretário Rogério Zé que possa fazer uma manutenção naquelas ruas, principalmente aquelas ruas da parte de baixo ali, a Rua da Lacomba, a Rua da Casa da Vital Luiz, está muito ruim ali. E os moradores estão cobrando da gente, vereadores, e a gente, como vereador, tem que cobrar o executivo para que faça esse serviço de paliativo naquelas vias. E o mais, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereadora Marina. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Quero também parabenizar o requerimento do vereador Ezequiel. E isso aqui, essa problemática da chuva, da questão de mato, poeira, a gente sabe que é uma questão frequente, né? Quando não tem o asfalto. Mas realmente as ruas lá estão muito
cheia de mato, e é motivo de grande reclamação dos moradores ali da do Sono, ali próximo à casa do Davi, ali naquela região ali. A gente tem recebido bastante reclamações ali, né? Acredito até que essa semana ele vai começar a fazer as manutenções aqui. O secretário Rogério tinha falado que estava finalizando no outro bairro para estar indo para lá. E parabéns, vereador Ezequiel. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Terminadas as votações, quero encaminhar o projeto de lei 1065/2026 de autoria do prefeito municipal, a comissão de redação para o parecer do prazo regimental. Abriremos agora espaço para os oradores inscritos fazerem uso da palavra, e de acordo com o regimento interno, será por sorteio. Com a palavra, vereador José Antônio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Cumprimento a todos na pessoa do amigo Vigílio. Quero comunicar aqui à nossa população que já começamos lá a montar do rodeio, né? Os palcos já chegaram do rodeio, logo já vai estar também fechando. A gente já vai estar com maquinário lá essa semana que vem já fazendo toda a limpeza, estrutura, posse, tudo, para que aconteça uma festa ainda melhor do que no ano passado. E parabenizar a todos também pelos requerimentos, principalmente do Ezequiel, né, do Júnior, das Áreas, e lembrar, Ezequiel, também que passar plató tem que molhar também, né, que agora acabou a chuva, e eu patrolhei várias vezes aquilo ali, quando o plató que não molha, ninguém aguenta a poeira, é muito grande lá. Tomara, boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Ezequiel. Boa tarde novamente, senhor presidente, aos novos colegas vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse plenário aí. Em nome do senhor Edno, presidente de Bahia do Goiânia Sul. Parabéns, senhor, por estar nos acompanhando aqui hoje. Faço sempre isso de você. A Irene agora perdeu, né, Irene? A Irene agora toda terça está nos acompanhando aqui. Mais uma vez, quero te agradecer por estar sempre defendendo ali a honra desses novos vereadores, aqueles grupos ali. Tem pessoas ali que sempre, muitas vezes, não procuram saber direito, né, e falam coisas que não sabem. E você está ali para nos defender. Tenho visto isso aí diariamente, você nos defendendo. Então, quero mais uma vez te parabenizar e a todos que nos acompanham, meu filho Vitor, que está aqui hoje conosco no cenário, nos acompanhando, aos ouvintes da Rádio Sol. E como o Zé da Patroa falou aí, já iniciou aí a obra ali, onde vai ser o rodeio show. Parabéns, o Zezão aí está aí na parte da parte aí, fazendo patrulhamento ali, né, Zé? Muito bom, viu, Zé? Tudo mais, então, muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Boa tarde novamente, amigos vereadores, presidente. Gente, como é bom, hoje tem mais gente, fico feliz de vocês estarem aqui acompanhando as nossas sessões, isso é muito importante, trazendo ideias respeitosas, né? E o vereador está sempre aberto. Nós temos a grata satisfação de ser uma cidade pequena, que você encontra o vereador no boteco, no supermercado, na farmácia, em casa, aqui, nessa casa de leis, e alguns de nós e outros serviços também. Então, assim, eu quero me colocar à disposição sempre da população de Abadia de Goiás. Eu sempre falo que aqui a população tem uma cadeira, né? Vocês sempre terão voz ativa aqui. Passei um tempinho, né, sumida, mas na verdade, enquanto eu estava passando por um problema de saúde, a casa nem estava em funcionamento também, retornei logo em seguida. E é isso aí, meu celular continua o mesmo número, as pessoas podem continuar, como continuam ainda me procurando, né? Sempre estarei ouvidos. A Marilena participou agora recentemente de uma visita que ela falou uma coisa super interessante. A mesma Luciana que hoje está aqui como vereadora é a mesma Luciana que chegou nessa cidade
há mais de 30 anos, é a mesma Luciana que criou o CRAS, né, junto com a população, mas eu fui a primeira pessoa a organizar, até porque eu era assistente social única naquela época, é a mesma Luciana que criou a Lei de Benefícios Eventuais, é a mesma Luciana que criou o Abadia Sem Fome, estando como secretária, né, dessa cidade, muito honrada pelo seu Wander. Então, assim, isso é interessante, vereadora. Às vezes as pessoas pensam que a gente se torna político, né? Na verdade, acho que a gente nasce. Mas que a gente conseguiu um cargo e que a gente muda, né? De dia para noite, você passa de um ser humano para outro. A gente continua sendo o mesmo. E falando sobre esse ser humano, eu quero falar, de vez em quando a gente fala sobre um ou outro colega aqui dessa casa, o Júnior. Eu tenho observado muito você. Você tem sido... eu e a Marieta, a gente anda muito juntas, e aqui a gente tem que estar com essa casa sempre trocando ideias, né, informações entre nós, e eu tenho cada dia mais te respeitado, cada dia mais respeitado o seu trabalho, cada dia mais as suas ideias. São ideias muito importantes, pertinentes, que trazem, sim, soluções para essa cidade, que traz mais conforto para essa população e... principalmente em todos os sentidos, mas principalmente na escola. E você me traz também um assunto que eu acho muito importante, que a gente bate muito nessa tecla, de esse respeito às mulheres, né? A gente tem visto que o respeito às mulheres, cada dia, ele tem se perdido, os valores da família. Você traz muito esses valores dentro da sua casa, né? Eu sei que eu conheço sua mãe, conheço sua esposa, suas irmãs, sua filha, enfim. Hoje eu quero te cumprimentar, agradecer por ser quem você é e por você estar aqui hoje trabalhando e contribuindo com o meu crescimento pessoal como política nessa casa de leis. Muito obrigada. Obrigada a todos. Com a palavra, vereador Vanderlei. Com a palavra, vereador Marcival. Com a palavra, vereador Júlio. Uma boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Em especial aqui eu quero cumprimentar a Luciana e a Maria Neta e, mais especificamente, agradecer as palavras da Luciana, porque o nosso trabalho é esse, né? E é um trabalho coletivo, porque nós dependemos uns dos outros, né? E esta casa, que é a presença feminina, uma presença feminina de mulheres de fibra, mulheres que conhecem as dificuldades e a realidade da nossa sociedade, isso engrandece muito, não só esta casa, mas a realização dos trabalhos e do alcance social que uma Câmara Municipal tem que ter junto à comunidade que nos colocou aqui. Então eu fico grato pelas suas palavras, mas eu me sinto mais grato ainda em tê-las presentes aqui nesta casa. Senhoras e senhores, eu iniciei um trabalho e eu acho que é interessante até os demais colegas vereadores abraçarem esta causa. Você já se perguntou por que a Abadia de Goiás não tem uma agência bancária de fato? Nós temos um Cicobi que presta um bom serviço, mas nós poderíamos ter um banco, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, tínhamos o posto do Bradesco, mas infelizmente ele retirou. Eu só estou no início dos trabalhos, querendo saber das causas do porquê que nós não temos uma agência aqui. Mas, mediante os meus estudos, eu percebi que a tecnologia é um dos empecilhos. Agora, como eu vou dizer que as novas tecnologias não nos favorecem, que não nos dá comodidade? Olha o quanto é bom pagar uma conta de água, uma conta de internet, uma conta de luz, um boleto, de dentro da nossa própria casa. Maravilha! Mas eu estava preocupado com a agência bancária e eu fiquei atento a uma outra questão. Graças a essas tecnologias, o que nos beneficia, mas eu percebi que houve uma queda significativa na movimentação da casa lotérica da nossa cidade. E eu não estou falando isso por iniciativa própria. E preocupado com a agência bancária, agora eu estou preocupado se nós vamos conseguir manter uma agência, um posto de uma lotérica em Abadia de Goiás, porque uma coisa eu sei,
uma lotérica não sobrevive apenas de jogos. Ela necessita de uma movimentação, principalmente no pagamento de contas, pagamento de boleto. Eu, até então, estava pagando essas contas do conforto, dentro da minha casa. Eu vou retomar o hábito de pagar as minhas contas na lotérica. Eu preciso de uma lotérica. Até então é o que nos socorre aqui. Agora, nós já não temos agência bancária, o posto do Bradesco que foi embora, e se nós ficarmos sem a lotérica? Porque vai chegar um momento que a lotérica vai se tornar inviável. E basta estar a olhos nus, basta você passar e verificar que já não há uma movimentação, a não ser em datas específicas, daquele tumulto na casa lotérica. Então aqui é até um apelo de um cidadão que raramente joga na loteria. Às vezes participa de um bolão, mas nós, moradores de Abadia de Goiás, precisamos retomar o hábito. Vamos perder um pouco a comodidade, vamos retomar o hábito de pagar as nossas contas na lotérica, porque é uma forma, é uma parceria. O empresário está aqui para prestar o serviço, mas há uma necessidade de retorno econômico nesse sentido. Então, você de Abadia de Goiás, se puder, volte a pagar as suas contas na casa lotérica. Quero mencionar aqui agora mais detalhadamente sobre um requerimento apresentado por mim em relação às árvores de Abadia de Goiás. Eu não sei se é impressão minha, mas ao andar parece que eu tenho uma impressão que a maioria das árvores estão plantadas do lado da rede elétrica. Do lado oposto você não vê tantas árvores quanto do lado da rede elétrica. Bom, essas árvores nas calçadas, como foi apresentado, ela é um empecilho muitas vezes para os pedestres, principalmente para os idosos, principalmente para pessoas com algum tipo de deficiência. Ela já se tornou um risco, um perigo para essas pessoas. Essas árvores junto à rede elétrica, é só começar a chover e ventar que lá na sua casa vai ter problema de energia. Recentemente agora, eu tive um problema desse em casa, queimou uma televisão e meu ar-condicionado. O prejuízo é de R$7.000. Eu pergunto para vocês, vai adiantar recorrer à concessionária de energia para que eu possa ser ressarcido desse prejuízo? Quanto tempo eu vou ter que correr atrás disso? E será que eu vou ter esses bens materiais ressarcidos? Então, está na hora da gente pensar em uma ação mais efetiva, para que nós possamos resolver esse problema dessas árvores, principalmente dos setores mais antigos, que, como eu falei, as árvores que foram plantadas nos setores mais antigos de Abadia de Goiás, elas não seguiam nenhum padrão, nenhum critério específico de análise de solo, nem com a preocupação com a rede elétrica. Dessa forma, nós temos árvores no nosso município que ultrapassam 15 metros de altura. Se uma árvore dessa tombar, ela representa sério risco de vida, não é só de prejuízo material, não. Nós temos que nos preocupar. Existem árvores aqui na nossa cidade que são de raízes rasas. Essas árvores estão tombando constantemente. O Parque Isabel está cheio de árvores caídas e está causando prejuízo nos imóveis, causa prejuízo em bens como carros que às vezes estão estacionados. Corre-se risco até de morte das pessoas se uma árvore tombar em cima de uma pessoa, principalmente das crianças, que parece que quando chove aí elas ficam tão alegres que vão para as ruas. Então, nesse sentido, eu acredito que está no momento da SEMA desenvolver um projeto junto com essa casa de iniciar um plantio de árvores do lado oposto da rede elétrica. É um projeto a médio e longo prazo, e com o passar dos dias, ou até dos anos, que essas árvores que representam real e iminente risco, tanto
à rede elétrica quanto à segurança da nossa comunidade, que elas possam ser substituídas. Eu não estou falando aqui de tirar simplesmente as árvores, mas é de iniciar um trabalho de reposição dessas árvores. E que nós também possamos responsabilizar a concessionária de energia para que ela possa vir retirar as árvores que estão causando risco, principalmente junto à rede elétrica, que ela é a principal responsável. Está na hora desta casa cobrar não, de trabalhar junto com o Executivo, o Legislativo e a Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade e iniciar um trabalho desse, porque é um trabalho de médio a longo prazo, mas eu não pretendo sair de Abadia tão cedo, mas eu gostaria que muito rápido esse problema da energia desaparecesse da minha realidade diária, principalmente na época de chuvas. Não deveria ser eu, porque eu sou um vereador, eu já disse que o vereador não tem setores, ele é um vereador do município de Abadia de Goiás. Eu reconheço o trabalho individual de cada vereador desta casa, mas hoje em específico eu quero falar dos brilhantes vereadores que representam a região sul de Abadia de Goiás. Eu quero falar do Chibio, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular. Esse menino já está virando um locutor de tão ágil que ele está nas falas dele. Meus parabéns, Chibio. Você tem um trabalho muito aguerrido junto à comunidade. Eu quero aqui ressaltar a figura e o trabalho do meu irmão em Cristo, amigo pessoal e vereador Ezequiel, que na região sul, não só no Itaipu, mas em toda a região sul, vem desenvolvendo um trabalho social espetacular. Um trabalho espetacular. E eu não posso deixar aqui de destacar o trabalho da vereadora Maria Neto, que também é um trabalho aguerrido, um trabalho social brilhante. E eu, vereadora, tenho até que confessar que eu fiquei triste, que eu vi uma pessoa, e ela não fez errado, tá certo, tem que se manifestar, gravando um vídeo sobre, mal tinha começado o período de chuva, e aí já levantou o questionamento da roçagem. Olha, existe um planejamento para a roçagem da nossa cidade. Não precisou nem de uma semana de chuva para a pessoa gravar um vídeo reclamando lá do setor Itaruã, infelizmente, atribuindo a responsabilidade à senhora. Até hoje, eu não vi um vídeo do pessoal da região agradecendo, porque eu sei que tem um trabalho de muitas mãos, mas eu sei que a senhora tem uma responsabilidade muito grande para a regularização da energia daquele setor, que mudou a realidade daquela comunidade. Então, se o pessoal de lá não fez esse reconhecimento, nem para o Chibio, nem para o vereador Ezequiel, nem para a senhora, eu, junto com o professor, quero fazer esse reconhecimento, que eu sei o quanto vocês vêm trabalhando pela região, e eu sei o quanto o trabalho da senhora foi impactante dentro do setor, com a ida da energia para o setor Carumã. E só para finalizar, senhor presidente, eu passei, mas eu não posso perder aqui uma oportunidade, bem sabe os senhores e as senhoras, do homem apaixonado que eu sou. E hoje é aniversário de casamento com a minha amada professora Marlúcia, uma mulher que deu norte na minha vida, uma mulher que me fez reestruturar, rever e me reorganizar enquanto homem. Então, professora Marlúcia, mais tarde eu vou selar essa homenagem que eu faço para a senhora com um beijo muito carinhoso, porque a senhora, sem dúvida alguma, é um presente de Deus na minha vida, é o amor da minha vida. Então, para nós, parabéns pelo aniversário do nosso casamento. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maria. Boa tarde novamente, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Em nome da minha amiga vereadora Luciana, cumprimento todos. Quero cumprimentar o Vitor, filho aqui do nosso amigo vereador Ezequiel, muito bem-vindo nessa casa.
Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Sol, os ouvintes do YouTube, né? O Cláudio, da região sul, que sempre está aqui prestigiando a gente, vendo de perto o que está acontecendo, e a gente fica sempre muito feliz de ter o senhor aqui. O amigo Virgílio também, seja muito bem-vindo. Jonas, né, que sempre está aqui prestigiando, né, lá do Grupo Candeias. O meu amigo Tartaruga, que hoje está fazendo presença aqui junto com a sua esposa, seja muito bem-vindo. E mais uma vez eu quero parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que você faz aqui em Abadia com os jovens e adultos, né, voltado à capoeira, esse projeto social que o senhor abraça há muitos anos, né, e eu sei que com certeza o senhor sabe do trabalho voluntário, né, e de grandeza para a sociedade que você faz aí diariamente com as famílias abadienses. E eu quero te parabenizar sempre e reconheça a sua luta, reconheça o seu trabalho, né? E eu tenho certeza que logo em breve o senhor também vai estar muito mais motivado, né, para trabalhar ainda mais com essas crianças, que eu sei do amor e da responsabilidade social que o senhor tem. Também quero cumprimentar aqui o seu Edno, né, da região sul, presidente do bairro, seja muito bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui. Também eu quero falar do meu amigo Zé da Patrola, que todos os anos está aí fazendo esse trabalho em parceria aí com o nosso prefeito, Wander, com o secretário Rogério, né, para dar uma estrutura maravilhosa para todos que frequentam o Rodeio Show, né, que já se tornou uma tradição para a Abadia. As pessoas de outros municípios ficam aguardando esse momento tão especial e de grande alegria que é o Rodeio Show. O Rogério aí é um grande secretário que tem feito um trabalho excelente, né, voltado aí a toda a Abadia, e é o presidente do rodeio, e a gente vê o quanto ele se dedica e o quanto ele faz essa festa ficar ainda mais bonita com todo o seu trabalho, né, a sua dedicação. Também eu quero falar aqui da deputada Silvia. Estivemos juntamente com a minha amiga, a vereadora Luciana, no gabinete dela, e ela foi presentear a vereadora Luciana com algumas coisas lá para a barraca da solidariedade, essa barraca que agora no finalzinho do mês de junho estará fazendo um excelente trabalho social e voluntário também, né, Luciana? E a Silvia, como sempre, abraçando a vereadora Luciana, né, a deputada federal, trazendo para ela ainda mais conforto para que ela proporcione aos romeiros. E ver de perto, vereadora Luciana, essa pauta da deputada Silvia, voltada às mulheres, ouvir ela falando, tantos gargalos aí que ela passa, né? É um aprendizado para a gente, né? Até porque ela é uma deputada federal e a gente vê o quanto a gente precisa amadurecer e trabalhar coletivamente. Por quê? O mérito nunca é da mulher, né? O mérito nunca é. Né? Ela nunca teve capacidade, ela sempre é de outro, é agregada a outras pessoas e ela fica para trás. Isso é em todo segmento, é a dona de casa, é a política, né? E nesse segmento de falar das mulheres, como eu estou falando desse dia, eu quero falar da Irene. A Irene é uma liderança da região sul, que mora no Baviera há muitos anos, cresceu ali, construiu sua família, né? E sempre está nos grupos defendendo de pautas que a comunidade sabe que talvez não precisava de defesa, né? Porque a comunidade vivencia, a comunidade vê, né? Mas principalmente quando tem falas voltadas às mulheres nos grupos, a gente vê que você vai lá e nos defende toda essa casa, mas em especial as mulheres. E eu quero te agradecer pela a sua coragem de ir lá e falar
Mesmo quando muitos estão sendo induzidos a ir lá e falar. Você não precisa ser induzida por ninguém. Você vai lá e nos defende. Né? Mesmo que às vezes você pague um preço alto por isso. Né? E eu quero, Mireille, te dizer que, às vezes, nessa trajetória da Abadia, que você conhece muito bem, não é à toa que eu e a vereadora Luciana somos as 8ª mulheres a sentar aqui nessa plenária. Né? Porque o mérito nunca é das mulheres. Nunca. Foi alguém que fez, foi alguém que contribuiu, nunca é delas. Mas o que a gente precisa fazer para mudar isso? O que a gente precisa fazer mais para que mude essa realidade? Porque a gente tem homens, tanto na sociedade, quanto, como se diz nesse parlamento, homens extremamente cientes dos deveres, do cuidado, do amor, do zelo e principalmente da ética e da postura. Porque afinal a maioria deles são pais de famílias. Tem filhos, tem filhas, tem esposa, tem mãe. E por quê? Qual é o motivo de falar para com o outro dessa forma? Por que as pessoas se sentem tão grandes nos grupos? Por que elas são tão poderosas no grupo? Né? Bem falou a vereadora Luciana, o município ele é pequeno. A gente fala na rua toda hora, a gente vai no mercado, vai na casa lotérica, que bem o vereador Júlio colocou. A gente está na rua. Por que não para e fala com a gente? Por que só tem coragem de ir lá no grupo e falar? E mais, sempre são mulheres. A gente não vê população lá relacionada a homens. Quando tem logo um homem entra no meio e tudo silencia. O que as mulheres de Abadia, do estado de Goiás, do Brasil, precisam fazer para que essa realidade mude? O que mais a gente precisa fazer? Né? E sempre eu vejo o vereador Júnior se colocando sempre muito coerente com as suas falas, de acordo com aquilo que a gente vê na casa dele. O Júnior não vem aqui, fala nesse microfone e vai na sua casa e não tem outra postura, não. A gente vê como é o tratamento dele com as mulheres, com a sua esposa, com a sua mãe. Júnior, e reitero as palavras da vereadora Luciana. Você tem sido um grande aprendizado para nós. De fala, de cuidado, de zelo. Porque é assim que a gente quer uma sociedade. É assim que a gente acredita nessa sociedade. Uma sociedade onde não tenha privilégio de fala, não tenha privilégio de valores, privilégio de nada. Onde todos possam ser tratados igualitariamente, independente da sua cor, raça, posição social. Né? E, para finalizar, eu gostaria de falar para você, vereador, que eu achei lamentável. Lamentável o que foi colocado lá numa matéria de jornal. Por quê? Porque esse é um procedimento todos os anos. E por várias vezes vai toda a infraestrutura do município na gestão Wander Saraiva para o Jardim Tarumã. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa que foi o jornal lá que fez. Ah, não, isso aí é quando você daqui uns dias vai de novo. E vai ter mais. Não só no Jardim Tarumã, estou falando porque a reportagem foi do Jardim Tarumã. Mas é em toda a Abadia. Quando tem um buraco, está lá a infraestrutura, o secretário, e todos têm acesso ao secretário. E o Rogério é o secretário melhor de celular que eu conheço. Você liga para ele agora mesmo ele responde, pode ser qualquer hora. E, para minha tristeza, que eu vi que felizmente a gestão não compactua com essa fala, é que eu ouvi de outro colega vereador que, se caso eu não tivesse competência para resolver, ele iria resolver. E eu tenho certeza absoluta que na gestão Wander Saraiva e André da Farmácia não tem vereador privilegiado. Eu não acho isso. Eu tenho certeza. Porque eu convivi de perto com a gestão. E ainda além de ser a líder do prefeito por um ano,
Eu fiquei 4 anos trabalhando como assistente social, de porta em porta com o prefeito Wander Saraiva e Andréa Vargas. Então eu posso falar, olhando nos olhos de quem quer que seja, que não existe privilégio. Se o privilégio existe, é na cabeça desse vereador. Então, senhor presidente, eu acho que, infelizmente, se a gente não se posicionar, é o que eu falei da liderança Irene, da Silvia, da vereadora Luciana, a gente sempre vai ficar para trás e fica até como mentirosa. E se a gente se posicionar, é porque a gente está gritando, está usando, está falando demais. Qual que é a medida certa? O que nós temos que fazer? Como temos que se posicionar? Ficar calado? E ser mais uma? Calada? Ou se posicionar e falar realmente o que está acontecendo? E eu tenho certeza, senhor presidente, quero reiterar isso aqui novamente, que eu sei até que são gravados, e isso muito me tranquiliza, que na gestão Wander Saraiva e André da Farmácia não tem nenhum vereador privilegiado, senhor presidente. Até porque o secretariado da gestão Wander Saraiva, 80% são mulheres. Mulheres que trabalham competentemente para trazer essa cidade cada vez mais coesa, porque trabalham em parceria com o nosso prefeito. O mais, muito obrigada, boa tarde, e Deus abençoe todos nós. Bom, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas vereadores, vereadoras, e já parabenizá-los pelo belíssimo trabalho e pedir, harmonia entre os vereadores e que a gente possa conduzir, os nossos trabalhos com muita amizade, que a gente possa estar conduzindo do jeito que iniciou, sempre com parceria e com muita união. Eu quero aqui cumprimentar todos os colegas de trabalho aqui da Câmara, a Luciana, o Matheus, o Loura, a Jéssica, a Vitória. Eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui em nome da Irene, quero cumprimentar todos os homens em nome do Primo Virgílio, e que todos sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Eu quero falar sobre o requerimento, sobre o requerimento que o nosso colega vereador Ezequiel fez. Belíssimo requerimento, A gente tem sim que reivindicar o serviço, onde a gente vê, a gente sabe que sempre vai fazendo em cada setor, mas a gente tem que reivindicar. Belíssimo requerimento. Quero também parabenizar o Júnior pelo requerimento. A gente sabe que a gente tem que plantar árvores, não cortar. Mas aquelas que estão tendo risco de machucar alguém, de trazer algum transtorno, tem sim que ser retiradas, tem sim que ser tiradas daquele local. Então, parabéns, Júlio, pelo requerimento. Eu quero também parabenizar a todos que receberam a Bolsa Universitária do sábado. Eu não deu para mim ir, mas a gente fica muito feliz com isso. Mais pessoas tendo a oportunidade de receber a Bolsa e estudar, que é muito importante. Parabéns a todos, parabéns ao nosso prefeito, juntamente com o André, que sempre está disponibilizando aí as bolsas universitárias. Isso aí é uma coisa que ajuda muito as pessoas a terminar aí as suas faculdades. Eu quero falar para vocês, vereadores, que na terça-feira é feriado, a gente vai marcar a sessão para quarta-feira, se todo mundo estiver de acordo, porque na terça a gente vai estar fechado. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Eu quero também dizer que hoje estivemos no fórum do APOR, eu e o vereador Marcival. Lá foi tratado de colocar o nome de um desembargador que trabalhou muito pelo nosso município, e essa casa também ofereceu o título de cidadão ao desembargador Leandro Crispim, que é o presidente
E, então a gente esteve lá, foi muito bem recebido, os vereadores de outras cidades, de Araguaiana e de Guapó também esteve lá, homenageando o procurador. Então foi muito boa a festa, o vice-prefeito também esteve lá, compareceu, e foi uma festa maravilhosa. E não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão.